a nossa primeira palestra será proferida pelo anfitrião da casa, nosso presidente, professor Roberto de Oliveira, que irá abordar o tema mobilidade, qual o caminho para a sustentabilidade urbana. Sintetizando o currículo do professor Roberto, que é um currículo muito extenso, vamos citar somente algumas pequenas colocações. Doutorado PhD em Metodologia de Projeto Habitacional pela University of Waterloo, no Canadá, onde completou pesquisa de pós-doutorado em influência do desenho urbano em custos habitacionais. É graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina, especializado em engenharia rodoviária, com forte inserção na construção civil e estruturas. Lecionou graduação no programa de pós-graduação de Engenharia Civil, pós-graduação de Engenharia de Produção e Sistemas, encerrou sua participação na pós-graduação do Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Tem experiência na área de Engenharia, Produção, Metodologia de Gestão de Projetos do Produto, atuado nos temas cadastro técnico multifinalitário, gerenciamento urbano, gestão da modernização municipal, avaliação em geral e mercado imobiliário. Se concentra na gestão de projetos, na construção de edifícios, com desdobramento na gestão urbana e na habitação social, habitação de interesse social e sua inserção urbana. Atuou pela Prefeitura de São José, dando um apoio intenso à área de infraestrutura. Ministrou diversos cursos, disciplinas na área de arquitetura, assumiu a presidência da CE, gestão 2020 e 2023, onde exerceu a diretoria de atividades técnicas e culturais da CE, Associação Catarinense de Engenheiros, por 3 mandatos. O currículo do professor é muito extenso e fizemos só algumas considerações. Por gentileza, professor, é com o senhor agora. Que horas que eu tenho que acabar? Então, bom dia a todos. Obrigado pelas palavras amáveis do engenheiro Ivan, engenheiro eletricista, que está fazendo... Hoje é dia do engenheiro eletricista. Então, o seguinte, o tema mobilidade, ele é chancela acadêmica, não tem literatura consolidada. E existem muitas correntes de pensamento e que eu vou... Nós estamos passando na entrada o acordo técnico, acordo de cooperação técnica entre o Ministério do Desenvolvimento Regional, CONFE e CAL, é no sentido de apresentar uma nova formulação da habitação social no Brasil, inclusive para substituir o programa Minha Casa Minha Vida, que um dos maiores pecados, um dos maiores erros do programa Minha Casa Minha Vida é desconsiderar o acesso das pessoas à cidade, entre outros problemas técnicos. Mas o assunto hoje é mobilidade urbana e eu vou apresentar da seguinte maneira, apresentar problemas graves relacionados à mobilidade e o desenho urbano. E, no final,
eu vou apresentar a proposta. Geralmente, quando eu falo sobre isso, eu apresento a proposta e depois apresento os problemas que pretende resolver. Eu acho mais motivacional apresentar os problemas, porque a gente vê aqui no país inteiro, e mesmo no mundo, como se resolvem na maioria das ações. O principal erro das gestões urbanas é que o pessoal combate os efeitos e não as causas. E as causas eu vou mostrar, e os efeitos eu vou mostrar também. E procuram atender sempre às demandas de mobilidade, que é o maior erro que pode acontecer. É toda vez que tem um problema de mobilidade, que requer uma avenida mais larga, ou aqui a tremenda confusão que dá, as pessoas não entendem que a solução do problema da ponte não é construir mais pontes aqui em Florianópolis. Não é completamente errado. Alargar a rua, alargar a BR-101, alargar a via expressa, não vai resolver o problema, simplesmente vai fazer com que a demanda reprimida e o desenvolvimento urbano desordenado dessa forma venha anular todos esses efeitos. Então, como entender? Olha, a única maneira que eu vejo para as administrações públicas, dos quais eu não sou leigo nem um pouco, já estudei isso e participei até, no meu currículo não fala, mas eu participei em intercâmbios com a Universidade da Inglaterra, Sheffield, intercâmbio na Universidade de Karlsruhe, na Alemanha, sem falar do conhecimento que eu trouxe do Canadá. Então, é muito, muito confuso a maneira de como as coisas no Brasil estão postas. Bom, o problema do mundo, na questão da mobilidade, está resolvido nessas duas figuras. Nós temos uma cidade em modelo de cidade norte-americana, onde é que só temos área residencial, área comercial, área institucional, basicamente mistura dessas três áreas. Essa mistura, essa homogeneização e baixa densidade, que é o maior problema. Enquanto a gente não resolver fazer com que a cidade volte a ter, como a cidade tradicional ali, eu acho que é uma cidade lá da Suécia, acho que deve ser a capital da Suécia, tá? É uma cidade que a gente mostra, eu mostro essa figura, porque essa figura aí, ela representa um pouco de Florianópolis, e um pouco das cidades do Brasil, um pouco das cidades que são à beira, ou como Vitória, como São Luís, que são cidades que têm problemas similares a Florianópolis, e outras cidades, como Rio de Janeiro, que tem um recorte, o recorte do mar muito grande. Então, é só analisar essas duas figuras que a gente vai ver os resultados da análise, que eu vou trazer estatísticas, os resultados, custos. Ou seja, o custo o bolso é o órgão que o ser humano mais sente os problemas. Então, vamos falar só sobre custos, tá? E, no final, eu vou piorar a situação, passar de custo para outras coisas mais graves ainda do que apenas custos. Aí estão os custos da imobilidade de algumas cidades, amostras. Por exemplo, cidade de São Paulo, cidade do Rio de Janeiro e as cidades norte-americanas. Então, ali está um tempo médio anual parado em número de dias. São Paulo, são estatísticas antigas, né? Ou seja, esses números só tendem a piorar. Então, quando eu falo no meu livro sobre habitação, eu trouxe muita coisa de 1970, 1980, mas o atraso é tão grande que quando eu comecei a escrever o meu livro sobre habitação, eu fiquei assustado, o pessoal vai me criticar, mas acontece que os números que nós temos de habitação e de imobilidade só são piores do que eu trouxe de 1970, 1980 e 1990. A situação só está piorando, tá? Por exemplo, custo de infraestruturas básicas. Aquela linha tracejada azul na vertical mostra as cidades, a densidade das cidades resilientes ao longo da história, desde a pré-história até hoje em dia, recentemente, em torno daquele número que as cidades são resilientes e resistentes na questão econômica, que é em torno de 130 habitantes por hectare, é a cidade de Florença, que o Kevin Lynch passou 8 anos para entender por que os italianos tinham bastante felicidade e o americano nenhum, tá? É porque a densidade tem uma influência muito grande. Ali, por exemplo, o custo total, ali em linha cheia, é o total colocando o pavimento, que é o item mais caro, depois
a parte da água sob pressão, que é baratíssima a água, mas o caríssimo é o esgoto, e tem também a parte de água. Então, aqui no Brasil, eles consideram como sendo urbanizado, tendo água e, então, e pouco os itens mais baratos, água e eletricidade, que são os itens mais baratos. Saneamento básico e drenagem, que provoca enchentes, não são levados em conta. Aí também o consumo de combustíveis versus densidade. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, são os países que têm as cidades mais caras em termos de consumo de combustível. Está lá Houston, Texas, que é a cidade, que é a capital das petrolíferas do Texas. Tá? Então, eles não têm o menor cuidado em usar combustível. Depois tem Washington, Nova York, é como uma cidade muito densa, ela está na base. Depois tem os outros países que descendem da Inglaterra, que é o Canadá e a Austrália, que têm comportamentos similares. Depois chega a Europa, que são densidades mais altas, ou seja, a partir de 50, 60 habitantes por hectare. Tá? E depois chega a Ásia, tá? Porque, por exemplo, Hong Kong é um exemplo. A cidade da China, hoje em dia, estão fora dessa estatística aí, mas a densidade deve ser maior e o custo muito menor. Aí, agora, o consumo de combustível versus ocupação de área construída. Então, nós temos, de novo, uma nuvem que é América do Norte, Austrália e Canadá. Depois começa a aparecer as cidades mais compactas, com menos área por habitação, que provoca um custo de combustível muito menor. E o custo do combustível impacta o quê? Quanto mais combustível se usa numa cidade, mais poluição ambiental. Tá? Então, mais gás carbônico e os gases sulfurosos, que são corrosivos também. Esse Newman e Kenworth são engenheiros de transporte. A maioria desses dados não são pegos na área de habitação, nem na área de urbanismo, porque o pessoal do urbanismo detesta estatística e não conhece as outras áreas. Agora, o custo do transporte público, a tarifa em função da densidade. Vocês podem notar que as curvas são mais ou menos, têm o mesmo formato, são exponenciais, que à medida que a densidade vai tendendo a zero, os custos vão tendendo a infinito. Tá? E aqui, na minha pesquisa lá na habitacional, eu estava procurando alguma coisa e descobri que como é que se diz, a região metropolitana de Toronto tinha feito uma pesquisa para saber da poluição, tá? E descobriu que coincidiu fazer uma inferência estatística que a viabilidade do transporte público pode ocorrer a partir de 20 habitantes por hectare, vai até 80. Ou seja, em 20 habitantes por hectare, ela só vai ser viável o transporte público se a região for plana, não tiver nenhum morro, não tiver rio para atravessar, nada. Então, é a densidade mínima de viabilidade de transporte público. Acima de 80 habitantes por hectare, ela é viável em qualquer situação. Aqui no Brasil, aqui em Florianópolis, a nossa densidade é 7 habitantes por hectare, né? Então nós temos um problema gravíssimo de transporte público e nunca será resolvido, a menos, não adianta querer fazer com que as empresas coloquem mais ônibus maiores, porque não é viável. Então, essa questão do bolso do empresário, o pessoal pensa que empresário faz milagre. Empresário também, em nenhum lugar no mundo, ele é uma empresa de filantropia. Eles precisam pagar os seus empregados e com a cidade como Florianópolis não tem jeito. Nós teremos uma palestra aqui que vai falar sobre a crise dos transportes públicos aqui em Florianópolis, que eu estou acompanhando de perto, lá no Conde, né? Eu o grande amigo Cássio Taniguchi, nós estamos lá acompanhando os estertores do transporte público de Florianópolis. Resumidamente, o que se vê hoje são planejadores de cidade que deixaram e abandonaram o verbo acessar e trocaram pelo mover. Tá? Em outras palavras, deixaram de dar acesso para as pessoas para almejar a mobilidade para carros.
E esquece também o transporte público. Nem se fala, porque eu acompanhei, eu era desenhista no tempo do SPLAN, o Escritório de Planejamento Urbano de Florianópolis, e assisti quase todas as palestras do gestor lá, do Coronel Gamadessa, arquiteto, o gestor desse, e também das pessoas dos consultores que vinham trabalhar no Plano de Florianópolis, dizia, naquela época, da década de 70, que nós estávamos fazendo a cidade para o carro, porque a gasolina naquela época era 30 centavos por litro. Tá? Então, não tinha o menor sentido de fazer transporte coletivo. As pessoas os trabalhadores só começaram a ser pensados a partir do final da década de 70. Tá? E agora, como é que a gente vai mudar uma cidade que foi planejada para carro para passar o ônibus? Florianópolis, hoje, quando se fala em pista exclusiva para ônibus, significa que não passa mais carro, porque se botar a maioria dos pontos de movimento que são abalados pela imobilidade são a Carvoeiro e o Pantanal. Se botar faixa exclusiva para ônibus, não passa, a cidade vai parar. Tá? Então, isso quem falou foi Andrés Duane, que ele recomendou que os planejamentos hoje em dia são funcionais e deviam ser comportamentais. Funcionais, se eu digo, função da cidade, mas a cidade é feita por quê? Por pessoas. Se desconsiderar o comportamento das pessoas, o planejamento é furado, como a maioria dos planejamentos são. E agora eu vou falar outros efeitos sobre a densidade e o desenho urbano. Além da baixa densidade, ela ser letal para a mobilidade, ela é letal para as finanças da prefeitura. Além da infraestrutura, a valorização imobiliária, a desvalorização imobiliária que eu estou falando, vamos ver, eu só estou usando estatística da América do Norte e da Europa, porque no Brasil não existe estatística, e se existir, pode contar que está errada. Tá? É a pesquisa eleitoral do Datafolha. Tá? Então, examinei 3 densidades, e uma densidade de cidade e uma metropolitana, que é a cidade de Nova York. Tá? Então, eu não vou examinar essa figura toda, que não dá tempo, né? Os atributos de 4 localidades com densidades diferenciadas. Então, nós vamos ver, a densidade mais baixa que tem é de San Ramon, na Califórnia. A densidade densidade residencial, é 1,3 residentes por hectare. O valor de venda por metro quadrado é 3 mil dólares. Já em Rockbridge, também na Califórnia, a densidade de 4 residentes por hectare, já passa para 4.300. Na parte de North Beach, passa para 40, a valorização imobiliária, o valor de venda é 19 mil dólares. E em Manhattan é muito maior, é coisa de 30, 40 mil dólares, varia para cada lugar. Então, vocês estão vendo, a densidade é altamente letal para as finanças do governo municipal, que, sendo valor baixo, valor venal baixo, o IPTU é muito baixo. E tendo que gastar muito com infraestrutura, com IPTU baixo, é uma conta que não fecha. Eu tenho esse material aí em PDF, tá? Quem quiser. Então, vamos ver agora, se as pessoas não estão convencidas pelo custo, quem sabe pela morte vão ser convencidas. Então, outros elementos, outros efeitos da densidade de desenho urbano é mortalidade no tráfego. A mortalidade no tráfego, a gente vai pegar a cidade de Houston, no Texas, aquela que liberou geral o tráfego, baixou a densidade, então morrem 130 pessoas por milhão de habitantes. Essa é a estatística que vale. Já a cidade de Melbourne, na Austrália, são 75. E Hong Kong, 40. Nós temos 40 pessoas por milhão. Eu não queria que morresse ninguém, mas a mortalidade nas cidades de baixa densidade é muito grande, o custo é muito alto. Então, isso é uma coisa assim que eu não sei que adjetivo devo usar. Bom, qual o caminho para a sustentabilidade urbana? Eu falo em sustentabilidade, quem lê o meu livro, na parte inicial, fala a relação entre acessibilidade aos todos os serviços, desde a idade da pedra até hoje, continua a mesma coisa, que o ser humano não mudou muito. Mas quem quiser saber a história do ser humano,
Eu, antes de falar da história da cidade, eu falo sobre ser humano, porque as cidades são formadas por seres humanos. Se a gente não souber o comportamento do ser humano, nós não sabemos, não temos a menor condição de planejar uma cidade. Bom, os comentários sobre a forma que se conduzem as medidas para enfrentar a crise da imobilidade. Além de contrariar a nossa cultura europeia, que o Brasil foi colonizado por portugueses, tá? E os outros colonizadores que vieram, ou vieram da Ásia, ou vieram da Europa. Então, é basicamente europeia. No meu livro, eu vou falar o que houve que mudou o planejamento urbano. Tá? Mas o endividamento de adotar um planejamento urbano exógeno é um endividamento não só para manter, mas principalmente para implantar e operar essas infraestruturas caríssimas, especialmente no transporte coletivo, além da morbidade no trânsito. O pessoal fala que Florianópolis tem muito acidente? Tem. É por causa da densidade muito baixa. As pessoas têm pressa para chegar logo. Então, entre outras coisas, provoca acidente. Segundo, a mobilidade urbana sustentável se consegue com muito menor investimento público, embora demorando mais para se atingir, seguindo o que aqui se apresentou. Custa menos a todos, aumentar a densidade, beneficia muito a população pela valorização do seu investimento. O grande exemplo de autossustentabilidade sem custo nenhum é o bairro de Boston, North End. É o famoso livro da Jane Jacobs, que ela foi lá no setor de planejamento urbano, que considerava esse bairro uma favela. Não gastaram nada, nenhum planejador urbano foi empregado em Boston North End. Eu tive a sorte de ter uma orientada minha que já tinha morado em Boston. Eu perguntei para ela, escuta, será que a Jane Jacobs está certa ou eu estou embarcando numa furada? Não, Boston North End é bom. Tá? E terceiro, desta conjugação desses dois comentários, pode criar um ciclo virtuoso de melhoria em muitos fatores. Bom, as recomendações que tem é o seguinte, o básico da mobilidade urbana tem 4 virtudes indissolúveis que no Brasil está cada uma jogando para o seu lado. Primeiro é desenho urbano, que aqui no Brasil se coloca em consulta pública, e eu até tive brigas homéricas na universidade, que tinha uma candidata a mestrado na qualificação, que dizia que a consulta pública à população, a população tinha a obrigação de dar o palpite e o técnico tinha que ceder. Eu disse que não. Eu não assino essa tese de jeito nenhum. Se vocês, dos outros da banca, quiserem jogar os seus diplomas fora, vocês podem jogar. Mas o meu, eu não vou jogar. Tiveram que mudar a tese, porque é ilegal, inclusive, com fé está aqui dentro, posso dizer, as audiências públicas elas são ilegais, plenas de direito, e os condutores podem ser acusados de exercício ilegal da profissão, porque estão dando poderes que são de técnicos, lei 5194, para leigos. Tá? E eu não abro mão. Na universidade, o pessoal tinha pavor de mim, porque eu era contra a corrente. Depois, tem que investir na infraestrutura, mas se o desenho urbano não for bem feito, não adianta querer fazer infraestrutura depois do desenho urbano estar mal feito. Tem que haver, como é que se diz, uma certa priorização ao transporte coletivo. E, principalmente, tem que haver uma gestão integrada. Geralmente, nós temos desenho urbano, a infraestrutura é outro departamento, transporte coletivo é outro departamento, e a gestão não existe. Tá? Então, não tem jeito. Eu queria agradecer a atenção de todos, esperando que tenha sido feito entender nesse problema. E aqui, como eu não estou moderando, não existe possibilidade de eu moderar, eu atendo aqui algumas perguntas. Eu tenho 2 minutos, 3 minutos? Então tá, estou à disposição para... Alguém podia ler a pergunta, porque eu não consigo ler, porque a tela está muito pequena. Eu vou ali ler. Anderson Bus, ótimas análises, a densidade é fundamental, deveria ser o ponto central no planejamento urbano. Se a gente vai no planejamento, nas audiências públicas, pessoas que não sabem projetar nenhuma casa vão apitar sobre cidade. Isso aí realmente não tem a menor explicação. Vamos ver outra pergunta. Gostaria de receber
material em PDF, se possível. Tá bom, eu já tenho o material de PDF aqui, a gente vai anotar o seu nome, seu endereço, a gente vai conseguir. Colocaremos o material no site, tá? Nós vamos colocar esse material no site, tá bom? Esse é um material público, né? Se alguém quiser saber da origem, foi do... eu peguei alguma parte desse material do Guilherme Medeiros, que eu queria trazer aqui para tratar, e a política tirou ele do circuito. Ele disse que está envolvido agora na SCPAR e não pode me falar sobre isso, não tem tempo. Então, mas o Guilherme Medeiros é um dos melhores técnicos que trabalhou no Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Florianópolis, que eu tive o prazer de trabalhar quando estava operante como pesquisador do Observatório da Mobilidade da UFSC, tá? Que eu ainda faço parte. Então, eu gostaria de agradecer a atenção, e tem uma pergunta aqui do Laudione. Bom dia a todos, e eu queria até parabenizar a palestra, mas foi tocado num ponto muito importante, que realmente é rejeitada toda sugestão que parece que é só técnica, né? Eu acho que essa deve ser uma coisa primordial. A pessoa tem que ser ouvida, mas só se ela tiver uma explicação técnica, né? Então, justifica que eu faça isso, que atenda esse pedido, a minha comunidade seja atendida. Se não tiver o parecer técnico, que é o que mostra a experiência, que vem baseado numa longa tradição, a partir de dados, como foram apresentados, a gente não pode... porque é democrático, então vamos vir todo mundo... Democracia não é isso. Exatamente, mas... Infelizmente, hoje, o significado das palavras foi trocado. E nós vamos continuar ouvindo, para depois sair todos os problemas que nós temos aí. Quem vai ser o culpado? Precisa de engenharia, gente, né? Laudione, existe uma etapa importantíssima, que não é que eu não queira que a população seja ouvida. Tem que ter uma audiência pública. Nós temos que ouvir o que a população quer. Mas esse ouvir, ele não pode ser, como é que se diz, sem uma moderação técnica, sem uma sistematização. Eu participei da revisão do Plano Diretor de São José, foi muito elogiada no então Ministério das Cidades, não sei se existia, não era com esse nome, porque nós fizemos nós chamamos a população e ouvimos toda a população e sistematizamos o que eles estavam querendo. Então, devia sair uma série de sugestões que a gente não entendia, a gente sistematizava, colocava por blocos, analisava e fazia a leitura dessa. Então, o problema é o seguinte, a incompetência das pessoas fazer audiências públicas abertas sem sistematização. E eu acho que quem deveria barrar isso aí, barrar o Ministério Público, é o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Ciências, porque nós não podemos admitir o exercício ilegal da profissão. O povo ele tem todo o direito de falar, mas ele não pode exercer o direito que é dado pela Lei 5194. Presidente Roberto, primeiro eu queria louvar a sua fala, eu fiquei muito impressionado. Como eu falei naquela oportunidade, né? Vou sair daqui já muito maior do que entrei. Eu sou da área de mobilidade, mas sou um leigo metido a besta. Mas o senhor foi muito esclarecedor. E eu queria pedir, assim, né, para meu deleite, que o senhor explicasse bem essa questão, que eu achei muito bem dita, né, que nós nós planejamos uma cidade para o mover e não para o acessar. Eu queria que o senhor destrinchasse mais isso e também para demonstrar minha concordância com tudo que o senhor falou, principalmente na questão da prerrogativa da sociedade se manifestar, mas da soberania da engenharia, porque são profissionais liberais e que respondem civil, técnica e criminalmente por todos os seus atos dessa questão.
Eu, recentemente, entrei num avião para fazer um voo internacional e, sentado lá, colocado o cinto, o piloto começa a dizer assim: senhores e senhoras, eu estou com um problema aqui de taxiamento. Alguém pode vir aqui dar uma opinião? E eu fiquei tão assustado que eu chamei o comissário. Eu quero ir embora dessa aeronave. Gente, é uma brincadeira, né? Mas é o que acontece, que o professor disse muito bem. O engenheiro, ele abre mão do seu conhecimento, das suas prerrogativas legais, da engenharia legal. Não da engenharia bacana, mas da engenharia legal, legítima, né? Eu posso até dizer, pode até determinar não só aumento de custos, mas como provocar morte de pessoas. Exatamente. Então, professor, eu queria ouvi-lo sobre a questão do mover e do acessar. E por que que a nossa sociedade se transformou numa sociedade carrocêntrica, né? É um absurdo isso para mim. Bom, carrocêntrica é o nome certo, porque a América do Norte, quando criou aquele bairro ali, as Leavitt Towns, ela queria transformar a indústria de guerra em indústria de paz, entre aspas. Então, foi criado a necessidade artificial de se mover, porque sem mover não tem carro, tá? E a sociedade norte-americana, ela ainda incentiva com, por exemplo, com uma carteira de motorista de 16 anos, a pessoa sair de casa. Sair de casa significa o quê? Ter uma outra casa, comprar uma outra geladeira, criar demanda artificial por infraestrutura, a quantidade de divórcio, a quantidade de desestruturação social, a quantidade de mortes em escola, a pessoa sai matando aqueles loucos. Não é o problema da arma, é o problema do povo. Quem está atrás da arma é o povo. Então, isso é a desestruturação social e econômica. Quando deu aquela crise de 2008, os Estados Unidos conseguiu sair, mas não saiu, os efeitos continuam sendo combatidos, e não as causas. As causas é esse urbanismo louco, desestruturador financeiro e social da América do Norte. Tá? Então, posso dizer que entre o mover e o ser, na parte inicial do meu livro sobre habitação, tem a descrição de quando o homem era nômade, e o conceito entre sustentabilidade e como é que se diz, fazer analogia com sustentabilidade é explicado ali, e são 3 páginas. O Donald, bom dia, Donald. Como expandir a lei 1188/12, ou que presta essa lei da forma que se envolva as universidades do país da formação de políticas públicas? Olha, eu fui o representante do CREA no colegiado da engenharia civil. Eu nunca me portei daquele jeito. Na última reunião que eles conseguiram me isolar, eu tive que pedir palavra para ele e falei durante quase 10 minutos. Eu nunca dei bronca em colega meu, mas os cursos de engenharia estão completamente de costas para a sociedade. É um resumo, dona. Não adianta a gente querer dizer, porque não? Olha, eu infelizmente, não sou mais aquele Roberto Cordato, e eu digo a coisa na cara, tá? Olha, eu fiquei até com vergonha, que era ex-alunos meus lá, mas eu dei uma bronca, porque eles estavam... Então o chefe de departamento também estava junto. Foi uma bronca que eu assim, saí assim, com a alma lavada. Mas eu nunca dei um esporro com tanta vontade de dar. É isso, não tem jeito. Ronald, ou a universidade se muda, transforma continua sendo pública, mas no modelo da América do Norte, ou nunca terá um prêmio Nobel, ou nunca vai atender a sociedade. Tá? Nós temos muita gente boa na universidade, mas o sistema é completamente podre. Eu já estudei desde a pré-escola até a pós-graduação. São os absurdos que existem no nosso sistema de ensino. Não é só a universidade, é todo ele que está cada vez pior. Então, agora eu agradeço, nós temos agora a palestra seguinte.